A gente vive hoje uma geração que a gente diz que é órfã de pais vivos. A gente sente essa carência de referenciais paternos. A gente pode dizer que hoje em dia a paternidade passa por uma crise? Eu diria que a paternidade passa por uma crise porque a humanidade passa por uma crise. Mas também o Papa Francisco, num outro documento, ele nos diz que o desejo de ser família continua vivo nas jovens gerações. Existe o desejo de ser família. E quando é que nós nos tornamos pai? Não é quando nasce o nosso filho, não é quando nós pomos, podemos dizer assim, o filho, quando ele nasce, mas é quando nós cuidamos dos nossos filhos. E o cuidar aí, mais uma vez, é aquele verbo que ele é muito amplo. Cuidar é o dar carinho, dar proteção, dar amor, formar, exortar, formar, educá-los. Que custa, dá trabalho, demanda tempo, demanda tempo. E o tempo hoje é um dos grandes desafios, do nosso mundo moderno. É como dedicar tempo para as coisas importantes. Muitas vezes eu vejo que a crise da paternidade está associada com a crise de falta de referencial. Então nós gastamos muito tempo com coisas pouco importantes. E nós, enquanto pais, enquanto maridos, esposos, temos uma missão particular, quer ser o José, quer ser aquela referência do próprio Deus Pai para a nossa casa. Então vejo que a paternidade, ela vive uma crise, porque a humanidade vive uma crise. Os matrimônios vivem uma crise, é o que diz o Papa Francisco no documento na Amoris Laetitia, mas ao mesmo tempo esse desejo de ser família continua vivo no coração dos jovens. E nós somos chamados à juventude espiritual a cada dia, a partir do encontro com a Sagrada Família, e o nosso menino Jesus, nosso divino esposo Jesus Cristo. Você concorda, Wander? Concordo, com certeza. Concordo. E assim, vendo o Daniel falar dessa humanidade, que está em crise, que vive essa crise de forma geral. Eu mesmo, falar de mim, eu mesmo perdi meu pai no ano de 94. Eu tinha ali meus 16 anos, 15, 16 anos. E até então eu fui vivendo essa ausência nessa fase. E foi um período muito difícil para mim. Foi um período de muitos desafios, de muitas até revoltas, E mais tarde eu fui entendendo, Eu tinha um pai que era muito calado dentro de casa, ele trabalhava muito, então de certa forma ele era ausente, Se eu fosse descrever meu pai hoje, nos dias atuais, eu falava que meu pai tinha uma depressão, Porque ele vivia o fumo, o álcool e a falta de dinheiro em casa. Então eu vi um pai que era constantemente ali desesperado no lar, Então eu cresci nesse meio. Então quando eu perdi o meu pai, eu fui crescendo, eu fui buscando a não ser aquilo, querendo melhorar, Muitas das vezes sem falar assim, é por essa razão, é porque eu vi meu pai, porque eu quero ser diferente. Não, eu fui buscando crescer, ser alguém. Fui vendo minha mãe também, que dentro do lado dava o exemplo ali, buscando criar a gente, terminando, que é uma fase difícil, essa fase de 14, 15 anos para um jovem que está ali. Eu via minha mãe chorar muitas vezes, trabalhando ali para nos sustentar. Então o exemplo dela fez observar a paternidade do meu pai, que por vezes era ausente, mas também eu vi um homem super humilde, honesto, que todos queriam ajudá-lo, todos queriam estar próximos, porque existia algo nele que o fazia ser um homem grande. Então mais tarde eu fui enxergar, meu pai era um homem grande, o meu pai tinha valores, ele estava com dificuldades, mas ele tinha. Então eu fui vendo os exemplos e eu fui amadurecendo, Quando eu entrei na comunidade Canção Nova, no ano de 2004, e a gente vai rezando, a gente vai aprofundando, trabalhando as curas, Sim. Trabalhando a cura interior da gente.
eu fui observando essa carência, essa ausência, né? Mas também ela foi preenchida pelo próprio pai fundador nosso, o Monsenhor Jonas Abib, que em momento algum, por mais que são muitos filhos, mas ele era muito íntimo ali com cada filho. Tinha uma relação pessoal com cada um. Tinha uma relação pessoal com cada filho. Então, o tratamento do Monsenhor Jonas comigo naquela época, ele foi suprindo todas as minhas ausências paternas e foi me dando a graça de enxergar, mais uma vez, o exemplo que tinha do meu pai. E eu fui crescendo nessa questão de valores, essa presença paterna, dessa presença divina do pai. Né? Então, ver São José, que ele nos aproxima, ele nos leva para Deus. São José levou Jesus para Deus, por graça divina, porque Jesus é Jesus, né? Filho de Deus, não precisava se humanizar, mas ele se humanizou, e São José teve essa missão dentro do lar, para poder, de fato, trazer os valores humanos e as virtudes para Jesus. Então, a crise, ela existe, mas o desejo, como diz o Daniel, o desejo nas famílias, quando a gente conversa com uma jovem, com um jovem, no atendimento, lá na raiz, na essência, o ser família, o ser pai, está em cada um de nós.